Auto Rádio Show. Muito bom, agora são 10h27 na Prudente, Auto Rádio Show de volta com você aqui ao vivo até o meio-dia. Para você que está ligado, acompanhando aí a Prudente News em casa, ouve também aqui pelo nosso aplicativo Rádiosnet, ou acompanha a gente online também aqui no site prudentenews.com.br. Aqui você vai conferindo sempre as principais dicas e a partir de agora já vamos ter o nosso primeiro bate-papo de hoje, tá? Falar um pouquinho sobre saúde, sobre as crises respiratórias em criança. Estamos recebendo aqui no estúdio da Prudente News a doutora Patrícia Ribeiro Santana, ela que é pediatra, atende aqui na Clínica Gaduge, em Presidente Prudente, que fica ali na Rua Tenente Nicolau Maffei, número 1320. E a gente bate um papo exatamente para falar sobre este momento, este tempo. Mas, primeiramente, vamos pegar aqui um bom dia da doutora Patrícia, que já está ao vivo com a gente hoje aqui na Prudente News para um bate-papo aí, trazendo informações para você, ouvinte. Bom dia, bem-vinda, viu, doutora Patrícia? Bom dia, Del. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui junto com vocês. Fazia tempo que a gente não falava, não se Isso. via, né? Essa pandemia. Tivemos um afastamento, né, doutora? Mas sempre um prazer vir aqui falar de saúde, né? Vim aqui falar de cuidados com nosso corpo, que todo mundo aí que estiver presente se cuide bastante. A gente vai falar muita coisa legal por aqui. Que bacana. Primeiramente, eu agradeço, viu, doutora Patrícia, eu sei da sua agenda, corrida, sábado já é um final de semana, de repente está mais tranquila, mas tem um bebezinho para cuidar, mas se disponibiliza a trazer informação para o nosso público. Obrigado mesmo, viu? Obrigada a você. É um prazer, né? A gente tem que falar de saúde, tem que falar de doença também, mas a prevenção a gente sabe que é sempre o melhor remédio, né? Exatamente, prevenir é tudo. Doutor, eu já gostaria de começar falando, o nosso tema que a gente colocou hoje, a gente tem recebido muitas mensagens, as pessoas têm acompanhado sempre o programa Auto Rádio Show, a gente traz sempre um profissional de saúde, e as notícias também desses últimos tempos, como tem aumentado aí as crises respiratórias, de uma maneira geral, né, mas principalmente em crianças. Depois dessa Covid, depois de todo esse momento aí, ainda continua tendo o Covid, a gente sabe, mas tem muitas crises respiratórias que atingem aí grande parte das crianças. Eu gostaria que a senhora começasse explicando para a gente, falando aí de uma maneira bem simples para os nossos ouvintes entender, como essas crises chegam, o que tem afetado tanto nossas crianças. Sabe que até estou rouca, né? Porque eu também, a gente fala que essas doenças doenças de criança, mas os adultos também acabam adoecendo, Afeta né? todo mundo, né? Então também estou vindo aí de um quadro respiratório. Meu filho teve há 2 semanas, bem doentinho também. Na verdade, tudo acontece nessa época do ano, o outono é uma época em que as crianças adoecem bastante. Então, principalmente agora pela volta, né, ao retorno às escolas, a pandemia, na verdade, trouxe o isolamento dessas crianças, uma proteção maior, e agora as crianças se expondo na escola, né, uma tendo contato com as outras, e o outono, né, que é uma temperatura que a gente amanhece, né, com um tempo mais fresco, depois está um tempo mais calor, isso tudo vai deixando o nosso corpo um pouco mais suscetível, né, a ficar mais doente. Então, essas doenças são comuns, né? A gente já não via há algum tempo, mas por conta do isolamento, mas é muito comum as crianças adoecerem nessa época do ano. E as doenças respiratórias são as mais comuns, né? Mas existem outras doenças, viroses, né? Popularmente que a gente fala, mas esses quadros respiratórios bem intensos acontecem. É importante a gente lembrar, assim, dos sinais, né, de alerta e da prevenção, né? Mas, primeiramente, assim, o cuidado, a gente precisa se prevenir através de vacinas, né, alimentação saudável, cuidar da nossa saúde e se atentar aí até mesmo à limpeza nasal, que a gente fala bastante, o pediatra fala bastante, mas a limpeza nasal ela também serve não só para tratar a doença, ela serve para prevenir de doenças, né? Eu falo que é uma vassourinha aí das nossas vias respiratórias. Então, é importante a gente cuidar da nossa saúde, né, antes de adoecer, né? E não só fazer isso quando estiver doente, né? Então, a principal dica aqui é a prevenção e comer Então, bem, lavar as narinas e
cuidar aí da saúde, tomar bastante água, bastante líquido. Doutor, e falando sobre isso aí, sobre a prevenção, a gente sabe aí, muitas pessoas perguntam, poxa vida, a imunidade do meu filho está baixa, porque qualquer sintoma, é, resfriado, coisa, e começa a dar complicações. Como é que a gente poderia hoje colocar uma criança realmente sem ter que dar um remédio, ou tem que ser aplicado algum tipo de complemento mesmo para aumentar a imunidade? A senhora fala, tem alguma dica que poderia ser usada para os pais em casa, por exemplo, só com alimentação mesmo ou não? Sabe que é muito comum hoje receitarem medicamentos para imunidade, né? Sim. Mas a imunidade a gente adquire através da nossa saúde bem cuidada, né? Então, não é um medicamento que vai fazer o nosso corpo ficar sem ter doenças. Isso, na verdade, até é impossível, né? Todas as pessoas vão adoecer, as crianças vão adoecer. Sim. Mas quando a gente cuida da nossa saúde com uma alimentação mais saudável, eu digo de comer comida de verdade, né? Então, arroz, feijão, carne, ao invés de ficar comendo esses alimentos chips, né? Lanches aí que são industrializados, esses alimentos não são de qualidade boas, né? Então, isso deixa nosso corpo mais suscetível a ficar doente. E aí também vem a questão da vacinação, né? O calendário de vacinação em dia, a gente sabe, Del, que esses 2 anos de pandemia, muitas crianças deixaram de atualizar o calendário vacinal e até mesmo inicia-se hoje a campanha contra o sarampo, porque o sarampo já estava extinto, já tinha sumido já do nosso Brasil aí, Sim. e aí por conta da não vacinação, acabou que a gente está tendo que revacinar com dose extras as crianças. Então, lembrar de atualizar o calendário de vacinação, até mesmo vale o alerta agora para as crianças se prevenirem contra a gripe, contra o sarampo, porque são doenças preveníveis, né? Quando a gente tem vacina, a gente consegue prevenir. E quando a gente não vacina a criança, ela fica mais suscetível a ficar doente. Então, precisamos cuidar do calendário vacinal e também, né, ingerir mais água do que outros alimentos aí, como refrigerantes, né? Lavagem nasal, que é super importante, cuidar aí a limpeza das nossas vias Sim. aéreas. E o medicamento, ele é a última coisa, assim, que a gente vai fazer, né? Ele deve sempre ser prescrito por um médico. Sim. O que acontece muito é o vizinho tá usando o medicamento, aí a pessoa fala, esse medicamento para imunidade, acaba comprando também, mas cada criança deve ser vista individualizada, né? E avaliada realmente a necessidade de um medicamento. Então, isso é importante saber, né, doutora? isso. Porque muitos pais aproveitam, vão na onda do amigo, do parente, né? E acham que o medicamento é igual para todos, mas cada organismo pode responder de uma maneira, né, doutora? Com certeza. Medicamento, eu falo, a gente tem que sempre evitar, né? A última, a gente tem que medicar se é mesmo necessidade. Como diz, é o último recurso, né, doutora? Isso, exatamente. Então, o cuidado inicial para não adoecer, a gente precisa ir muito mais atrás, né? Investir em saúde Sim. do que só tratar com o medicamento, né? O medicamento é a última coisa a se Último fazer. recurso, exatamente. Último recurso. Doutora, a senhora falou uma coisa interessante, porque sobre alimentação, hoje muitos pais na correria e acabam, além de dando aqueles produtos, né, industrializados, conforme a senhora lembrava aí também, ou qualquer outro tipo de salgados que existem, deixam de fazer uma refeição para comer aqueles tipos de salgado frito, outros tipos também aí que existem no comércio em geral. E é importante que a criança, né, ela tenha o costume de se alimentar realmente com a comida, com os legumes, com as frutas, né, porque isso que vai trazer imunidade pelo corpo. É isso que a gente entendeu, pelo que a senhora esclareceu aqui, né? Isso. Sabe que nosso corpo, ele tem muitas bactérias, né? Se a gente for contar, assim, eu vou falar o tanto de bactérias que a gente tem no nosso corpo, mas é a quantidade de um campo de uma quadra de tênis, né? Para vocês terem uma noção. E essas bactérias que existem no nosso corpo, elas são boas, assim, para proteger, para defender nosso corpo de doenças. E quando a gente se alimenta de alimentos ruins, né, a gente fala que esses alimentos, eles não têm as calorias, os nutrientes necessários, então a gente chama de caloria vazia, né, como se fosse um alimento que não tem nenhum nutriente que vai fazer bem para o nosso corpo. A gente acaba fazendo essas bactérias boas que estão no nosso corpo se transformarem em bactérias ruins,
o que deixa nosso corpo mais suscetível a ficar doente. Então, a alimentação é super importante. Eu sei que às vezes, mas meu filho não gosta muito de comer brócolis, né? Mas a gente pode trocar por outras coisas, mas é alimento de verdade mesmo, alimento que você vai na feira, vai comprar na feira, alimento que você vai preparar ali, e não aquele do pacotinho, né? Então eu sempre falo assim, desembale menos, né? E descasque mais, que isso sim a gente vai Sim. trazer saúde para as nossas crianças. Que bacana, então. Fica uma boa dica para você acompanhando a gente. Mudar os hábitos de alimentação é muito importante e que seja logo do início, né? Quando a criança pode se adaptar e começar realmente a comer todos os tipos de alimentos naturais que existem. Nosso programa hoje batendo papo com a doutora Patrícia, aqui a pediatra, falando para a gente sobre a saúde de uma maneira geral. E ela falou aqui sobre a limpeza nasal. Tem muita gente que ainda não entende, doutora. Explica um pouquinho, basicamente, como que a mãe usa, como que se faz uma limpeza nasal em uma criança hoje. Eu sei que muitas mães têm medo, né? Sim, Principalmente medo de engasgar, de ir para o pulmão, mas hoje a gente sabe que a limpeza nasal, existem até alguns aparelhos mais modernos, assim, que ajudam a realizar a limpeza, mas uma seringuinha aí, né? Uma seringa de 1 a 5 ml, você comprar um soro fisiológico, que apenas o soro, sem nenhuma outra medicação, você aspirar e lavar esse nariz com mais frequência já ajuda bastante. Então, tem muitos vídeos na internet, né, mostrando como é que se faz, mas eu acho que o principal recado para as mães é que, assim, a lavagem, ela não causa nenhum tipo de problema para a criança, não vai para o pulmão, não vai para o olho, nada disso. E o risco de engasgar, o engasgo, se acontecer, na verdade é uma tosse, é um reflexo mesmo, não que vai engasgar, vai ficar sem respirar, né? Por isso que a gente precisa mesmo lavar com cuidado, faça mais devagar, né? Peça para alguém que tem mais experiência, mas é um procedimento fácil e que com certeza vai ajudar bastante, principalmente as crianças que estão doentes, viu, Del? Porque sim, sabe que muitas crianças amanhecem com muita tosse e vão dormir com muita tosse. sim. E aí a gente sempre fala, olha, lava o nariz, e lavar o nariz ajuda muito, porque a secreção ela fica acumulada lá no fundo do nariz. E aí, se a gente não lava, essa criança vai ter muita dificuldade, porque eles não são iguais a nós, né? Que tosse e assou o nariz. Eles têm essa dificuldade. Então, a Uhum. lavagem vai fazer com que essa secreção saia e com certeza a tosse vai melhorar. Então são coisas simples que às vezes a gente fica medicando com medicamentos aí que para melhorar, aliviar a tosse, a gente vai ver apenas uma limpeza nasal poderia melhorar. Muito bem, então fica uma boa dica para você ouvindo aí o nosso programa de hoje, Auto Rádio Show. E é importante, doutora, saber também, tem uma idade para começar a fazer, por exemplo, a lavagem? A partir de que idade já poderia aplicar essa lavagem em uma criança? Olha, desde bebezinho, de recém-nascido, assim, se já está havendo algum sinal de obstrução nasal, a gente pode fazer. Claro, com um bebezinho pequeno, a gente usa aí de meio a 1 ml. Uma criança maior, a gente pode já usar um pouquinho mais, de 3 a 5 ml. E aquelas crianças que já estão mais habituadas, a gente pode colocar 10 ml e fazer mesmo a limpeza. Se a gente colocar na internet vídeo de lavagem nasal hoje, vocês vão ver o tanto de meleca mesmo, né, Sim, que sai, que a gente tá com uma pequena limpeza rapidinho. Às vezes a criança fica incomodada, mas vai ali conversar com ela, que é rapidinho, que vai melhorar. Que a criança, ela vendo que aquilo melhora a respiração, que ela dorme melhor, que ela para de tossir, ela vai entendendo com o tempo que aquilo ajuda, né? Então, desde bebezinho aí já começar a fazer isso. Lógico, não, se tiver com sinais aí de respiração mais difícil, quando não, a gente pode aplicar só aqueles jatinhos, né, para sim, hidratar, mas quando está com algum sintoma respiratório, o ideal é realizar a limpeza e também tomar muita água, viu, Del? A sim. água, assim, a gente tem que manter nossas vias aéreas umidificadas. A água vale muito, né, ajuda a umidificação e também a inalação, né? A inalação ajuda com sorinho mesmo, né? Até mesmo eu que tô rouca, faço Sim, bastante inalação para umidificar as vias aéreas e ajudar aí a não ficar ressecadas.
que, assim, quando a gente deixa as vias aéreas hidratadas, limpas, a chance de vir uma bactéria, um vírus, é bem menor. Então, a chance de a criança ficar mais doente é bem menor quando a gente deixa a casinha limpa, como eu falei, né? Então, Sim. a nossa respiração é a nossa porta de entrada. Então, precisa deixar a casinha limpa aí para não deixar que nenhuma infecção aconteça. E ela pode evitar, então, uma infecção mais grave, até um quadro pior aí da respiração, né, doutora, das Com crises. certeza, com certeza. E o que muitas famílias perguntam dela quando eu vou levar meu filho no médico, né? Quando que eu vejo que ele não está respirando bem? Então, assim, eu sempre falo, os primeiros sintomas, um nariz escorrendo, uma tossezinha mais seca, tenta fazer essas medidas, né? Lavagem nasal, uma inalação, tomar bastante água. Eu gosto também bastante de medicamentos não, desculpa, produtos naturais, como um chazinho lógico, para criança maior de 6 meses, aí um chazinho de camomila. Para as crianças maiores de 1 ano, a gente pode usar bastante o mel. Para as menores de 1 ano, não, né? O mel é contraindicado, mas para as maiores de 1 ano, a gente pode usar. O mel ele ajuda bastante na inflamação das vias aéreas, a canela, o gengibre. Então, sempre tentar dessas estratégias mais naturais, né? E quando você vê que seu filho está respirando com muita dificuldade, né? Que você vê que as costinhas dele e o tórax aqui, né? A parte em que fica as nossas costelas, ela tá se mexendo de uma forma diferente. Você vê que tem dificuldade, que tá com febre aí, já faz mais de 3 dias, uma febre persistente, uma criança que tá deitada o dia inteiro, não levanta, fica prostrada o dia inteiro, aí é hora, sim, de a gente levar para avaliar, né? Muito Mas bem. sempre falar com o pediatra, que é o que é a nossa orientação. Muito bem. Consultar sempre o médico neste caso também, né, doutora? É Isso importante. mesmo. Doutor, agora falando de adulto, o Ronaldo, nosso amigo Vilas Boa, está ouvindo também a Prudente News aqui. Ele fez uma pergunta curiosa, né, interessante. Tem vários adultos que usam, na hora do banho, o próprio chuveiro de fazer a limpeza nasal. É permitido isso? É normal? Isso é certo ou não? Fazer limpeza em adulto com a própria água do chuveiro, por exemplo? Isso aí, não, legal, é ótimo, né? A gente não precisa necessariamente ser com soro. Então, lavar bem as narinas, principalmente pela manhã, ao acordar, né? E antes de dormir. A gente fala bastante da lavagem nas crianças por questão que elas não sabem assoar o nariz, mas isso pode ser feito sim, os adultos fazerem aí durante o banho essa limpeza nasal. Sim, muito bem. Então, valeu, Ronaldo. Obrigado pela sintonia. Sempre acompanha nosso parceiro também, comemorando aqui com a gente, colaborando aí com mais uma dúvida, perguntando para a gente. E a doutora Patrícia, falando hoje sobre as crises respiratórias em criança. A Simone também está ligando aqui, doutora. Ela está falando aqui sobre a volta das aulas nas crianças. A Simone é lá do Parque dos Pinheiros, a esposa do Leandro. Tem criança também que voltou para a escola e parece impressionante. As crianças toda semana estão com a tossinha, com espirro, depois de extinto o uso da máscara nas escolas. Isso aumentou porque as crianças voltaram a ter o contato, mas isso pode ser vírus ou não tem nada a ver? Como que elas pegam essa crise respiratória? É por vírus, é pela respiração também? Isso, Simone, boa pergunta, sabe? Isso é uma dúvida de todas as famílias aí que acabam falando, nossa, meu filho mal já fica melhor de um resfriado, acaba pegando o outro, e agora sem máscara, e a volta, né, da pandemia. E é isso mesmo, assim, o que aconteceu agora? As crianças, elas ficam mais expostas agora por questão, né, que a gente não via antes, né, as doenças por questão que a gente ficou isolado mesmo. Agora, o contato de várias crianças juntas acaba adoecendo, principalmente nessa época do ano. Mas o que eu falaria para você, né? O que eu vou falar aqui parece estranho, mas uma criança ela pode ficar doente durante o ano aí de 8 a 12 vezes no ano. Então vamos falar assim que é um resfriado por mês, né? Sim. Se a gente for contar. Desde que não seja uma criança que tenha que ficar usando antibiótico toda vez, uma criança que precisa ficar internada, mas é comum mesmo ficarem doentes um atrás do outro nessa época do ano.
Em relação às máscaras, até assim, é muito questionado a criança menor de 5 anos usar máscara, porque ela mexe muito, né? Apesar de colocar a máscara, ela mexe muito no nariz, coça olho. E como você falou, né, as infecções respiratórias, elas são transmitidas pelo ar, pelo contato, por secreção. Então, aquela criança, ela pega aqui na mão do amiguinho, aí ela vai passa no olho, aí ela passa no nariz. Então, é comum, né? A gente não precisa ficar preocupado aí que as crianças estão adoecendo com tanta frequência, porque são crianças que estão mais tendo um contato maior uma com a outra. Lógico, fugiu do normal, tá tomando muito antibiótico, né? É sempre bom falar com o pediatra para investigar outras né, situações, outras doenças. Mas resfriado um atrás do outro, a criança fica um pouquinho doentinha e logo já tá melhor, passa 2, 3 dias, aquela tossezinha, a gente consegue ir manejando com todas essas dicas que a gente falou aqui. Tá, por isso é importante aquilo que a doutora Patrícia falava sobre a imunidade, né? Tá bem alimentado, tá protegido, tá forte, porque os resfriados é impossível, né, doutora, como a senhora falou, de eliminar. Tem contato com criança e foi uma dificuldade muito grande manter as crianças distanciadas nessa época aí. Mesmo com a máscara na escola, eles não ficam todo o tempo, eles tiram, eles tomam contato. E isso agora, claro que está liberado, a maioria da criança não vai querer usar a máscara mesmo, né? E acontece aí, foi por isso então que acho que aumentou realmente essas crises respiratórias, né, doutor? Teve mais contato, voltou até aquela proximidade, né? Isso, né? Até isso fez muito mal, assim, ficar esse tempo tão longe das crianças, né? Sim. Muitas crianças adoeceram mesmo em casa, ansiedade, engordaram bastante, Outras comeram doenças, né? muito, né? Agora, voltando, entra mais ou menos no que a gente já vivia. E é por isso que eu reforço aqui novamente da questão da alimentação, da vacinação em dia. Então, agora, a prevenção contra a gripe, a gente viu no final do ano passado um aumento do número de casos, muitas crianças não se vacinaram e ficaram doentes porque não se vacinaram. Ah, mas meu filho não vai sair de casa, meu filho tá mais dentro de casa. A gente sabe que a gente tem que vacinar independente, porque uma hora ou outra tem um contato com alguma outra pessoa que pode estar doente, muitas vezes nem está apresentando tantos sintomas assim visíveis, mas a gente vacinando, a gente está prevenindo contra principais doenças e doenças que muitas vezes pode ser graves, né? Principalmente quanto menor a criança, mais grave pode ser uma doença. Então, lembrar da vacinação mesmo, e da vacinação agora contra a gripe, né? Que é essencial para a proteção aí de doenças respiratórias. Tá, principalmente agora, né, doutora, que é o momento dessa vacinação, vamos entrar no período de frio também, onde é mais constante, né, esses problemas, por isso que tem que estar realmente com a carteira de vacinação em dia, né? Com certeza. O calendário de vacinação em dia é saúde, né? Então, hoje nós sabemos que nós temos muitas vacinas, né, na rede pública que, né, trazem muitos benefícios para controle de doenças importantes, como eu falei, até mesmo doenças que não existiam mais, que voltaram a aparecer. A gente tem que retomar o calendário vacinal, atualizar. Hoje nós temos vacinas que protegem mais contra outras doenças nos centros de vacinações particulares, mas mais importante de tudo é vacinar, né? Independente de qualquer coisa, a idade, desde o bebezinho que começa aí com 2 meses, né? Com 1 mês no primeiro mês que toma a BCG, mas depois o calendário de vacinação, a partir dos 2 meses, tem bastante vacina. Lembrar de sempre, tá na dúvida, liga, pergunta, mostra o calendário de vacina para ver certinho se tá tudo certo. Muito bem, agora são 10 horas e 53 minutos na Prudente, 10h53, batendo papo hoje com a doutora Patrícia, trazendo informações para você, ela que é pediatra, falando todo sobre esses momentos que a gente vive, das crises respiratórias, e tem muito mais dica por aqui. Quero mandar um alô para o Humberto Salvador também, a Helena está ligada no WhatsApp, falando muito bom, obrigado, viu? Parabenizando a doutora Patrícia pela matéria, viu, doutora? Obrigado pela presença aqui também. Pessoal que acompanha a Rádio Prudente News,
O Odair também dando o WhatsApp para a gente, o Rogério lá de Anhumas também ligado com a gente. Nosso bom dia aí para cada ouvinte. Se você tem alguma dúvida, ainda pode mandar por aqui, dá tempo da doutora Patrícia responder. E as dicas importantes aqui a gente vai levando para você. Nós voltamos daqui a pouquinho com o nosso bate-papo, vamos para um breve intervalo. Estamos recebendo hoje doutora Patrícia Ribeiro Santana, pediatra da Clínica Gaduge. Daqui a pouquinho a gente fala mais também sobre a clínica, sobre o centro de vacinação. E conforme ela já disse, muito importante manter a carteirinha de vacinação do seu filho em dia, e a alimentação é tudo, viu, gente? Sempre é importante a alimentação saudável. Isso com certeza vai aumentar, conforme sempre os especialistas dizem, a imunidade do seu filho. E daqui a pouquinho a gente volta, então, falando mais sobre isso com a doutora Patrícia, aqui nos estúdios da Prudente News hoje, participando do nosso Auto Rádio Show 10h52. Auto Rádio Show.